Olá, meus amigos e amigas, que Deus seja adorado por Ele ter nos concedido mais um trimestre e uma semana de estudo. Nesse terceiro trimestre de 2020, estamos agora estudando a lição que tem como título Fundamentos do Discipulado. É o tema da lição jovem e o tema da lição adultos, todo especial, bem elaborado, é alegria de participar da missão, ou fazendo amigos para Deus. É um tema muito especial e extraordinário. E eu quero lembrar desde agora, confirmar com você um compromisso semanal de nós estarmos aqui para recapitularmos a lição e estudarmos ela diariamente. Quero agora, neste momento, em agradecimento a Deus, orar junto com você. Convido você para orar junto comigo. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais esse trimestre, Senhor. Que esse trimestre venha a nos iluminar e a acrescentar ricas pérolas, Senhor, ao nosso entendimento e à nossa sabedoria. Possamos colocar em prática, Senhor, tudo o que nós aprendemos ao longo desse estudo, desse trimestre. Em nome de Jesus Cristo que eu te oro e agradeço. Amém. Para um estudo tão rico dessa lição, nós precisamos ter preparo, instrumentos para estudarmos e nos aprofundarmos cada vez mais no estudo da lição. Por isso, eu convido que você sempre tenha um caderninho, uma agenda para anotar ali suas descobertas, o que você descobriu ao longo do estudo que você fez da lição da Escola Sabatina. Tem grifadores, canetas, régua, seja o que for, para grifar a lição, escrever algum comentário ou fazer alguma observação. Acima de tudo, também ter o guia, a lição. E também a grande e maior requisito e instrumento, que é a Bíblia. Sempre tem a Bíblia do seu lado. Por isso eu convido você para abrir a lição e vermos o que nos espera ao longo desses 3 meses. Eu quero abrir com você na página 4, no índice. O primeiro estudo que a gente vai fazer nessa semana, que é o resumo dessa semana, tem como título Instrumentos do Discipulado. O tema 2 será o alvo do discipulado. E o tema 3, o poder do discipulado, oração. Tema 4, o poder do discipulado, estudo da Bíblia. O tema 5, o poder do discipulado, testemunho. Tema 6, o processo do discipulado, preparo. Tema 7, o processo do discipulado, plantio. Tema 8, o processo do discipulado, cultivo. Tema 9, o processo do discipulado, colheita. E o tema 10, o processo do discipulado, conservação. O tema 11 tem como título pescadores de gente. O tema 12, abnegação. E o último, o que é o tema 13, todos envolvidos pela missão. Amém. Vamos agora para a vista geral, para vermos o que a lição vai abordar de modo assim simplificadamente ao longo desses 3 meses. Nós vamos abordar, como você já viu como o título da lição, nós vamos abordar o ciclo do discipulado. Basicamente, o discipulado, simplificadamente, significa seguir a Jesus. É claro que isso acontece de modo progressivo, cada dia, cada manhã, cada hora, cada segundo, cada momento. Por isso, nós precisamos estar em relacionamento com Deus. A partir de quando a gente começa a seguir Jesus, a gente está no processo de aprendizado, discipulado. A gente aprende e também ensina para os outros que vão chegando. O mestre ensinando o aluno e o aluno ensinando o colega. Então, esse processo, ele dura a vida, a caminhada toda de um cristão. Mas, respectivamente, o discipulado relevante diz respeito, em sua essência, aos ensinamentos de Jesus, ao estilo de vida bíblico e ao relacionamento com Deus. É claro que isso vai durar muito tempo, exige tempo para que isso aconteça. Porque hábitos ruins não desaparecem da noite para o dia. Por isso é um relacionamento constante com Jesus, o Mestre, e nós, seus discípulos. Para que nós possamos assim crescer cada dia mais. E como? A Bíblia é a fonte principal de nutrição e também de fortalecimento e disseminação da palavra do Evangelho acerca de Jesus Cristo. Por isso, nesse trimestre, a gente vai analisar a forma como, tipo, crescimento espiritual, vida devocional, relacionamentos, testemunho e missão, entre outros. O objetivo principal da lição é fazer com que nós tornemos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor para reavivar a sua igreja e transformar
o mundo por sua graça. Esse é o objetivo central que resume todo o tema desse trimestre. Por isso, eu convido você também para ler a vista geral, que se encontra na página de número 5. O artista do trimestre é Tiago de Passos Lobo. Eu devo parabenizá-lo, porque em todo esse tempo, trabalhando com a lição da Escola Sabatina, conhecedor da lição da Escola Sabatina, essas foram as ilustrações mais incríveis e, para dizer, espetaculares que eu já vi. Todos os outros artistas dos trimestres passados eram bons, mas eu devo dizer que esse daqui foi excepcional. As ilustrações dele estavam muito bom. Eu devo parabenizar ao senhor Tiago de Passos Lobo por as suas ilustrações incríveis. Introdução, sábado, o desafio. Ao longo de gerações e gerações, pessoas, homens e mulheres, têm saído pelo mundo afora para seguir o exemplo e proclamar as virtudes, os ensinamentos de Jesus Cristo que ele deixou quando estava aqui nessa terra. Várias pessoas deixaram o seu testemunho e fizeram com êxito, cumpriram com êxito sua missão, por meio das suas histórias, por meio de pregações, sermões, folhetos, por sua forma de ser, suas expressões, seu hábito de vida, até mesmo pelo seu sofrimento e pelo seu martírio. E todos eles tinham em comum o objetivo central, que era fazer discípulos e pregar a mensagem do advento e também pregar sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos nós, como cristãos, precisamos seguir a Jesus pessoalmente, tornar-se seus discípulos e descobrir o que o discipulado significa em sua e em minha vida. Qual é a diferença que ele faz, o que ele realmente traz e o que ele importa. Qual é o seu objetivo central? Nós precisamos ser discípulos e também fazermos discípulos, ensinar. Esse foi a ordem de Jesus Cristo. Por isso, seja como for, onde for ou como for, precisamos pregar sobre Jesus Cristo, fazer discípulos. Ação, domingo. Convido você agora para abrirmos juntos a Bíblia e estudarmos, lermos os versos onde a lição dessa semana está fundamentada. E se encontram em Mateus, no capítulo 28, do verso 16 até o verso 20. Mateus, capítulo 28, do verso 16 até o verso 20. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Diz o seguinte: Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Verso 17. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinem seus novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Almeida Revista Atualizada, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, diz o seguinte. Capítulo 28, do verso 20, o verso 16 até o verso 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Verso 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Compreensão. Segunda, inspiração verbal. Como acabamos de ler na parte do domingo, vemos que Mateus concluiu seu livro escrevendo, citando as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, na qual ele os fortalece e os anima e convida-os a participar da missão junto com ele, para pregar o evangelho a todo mundo. E essas palavras motiva e vai motivar milhares de pessoas a pregar e evangelizar o mundo inteiro. Ao longo desses versos que a gente leu, a gente percebe que há 4 verbos principais. O primeiro é ir, ou ide. O outro é fazer discípulos. O terceiro é batizar. E o quarto é ensinar.
Todos esses verbos, o id, é fazer com que nós estejamos energia para ir, prosseguir e continuar a caminhada, avançar, ter novas metas. O segundo, que é batizar, significa que não meramente uma cerimônia, mas fazer com que ele cresça espiritualmente, viva em conformidade, andando junto com Jesus Cristo. E o terceiro é ensinar. Nós devemos transmitir os ensinamentos que Jesus nos ordenou, que esses ensinamentos devem ser vivenciados, aprendidos e também praticados e transmitidos a outras pessoas. Mas faltou um, que é o discipulado, na qual eu devo dizer que é o principal. Ele está no âmago, todos os outros verbos que foi citado anteriormente estão se convergendo para ele. O discipulado é a forma principal, como diz o último verso, diz assim: fazer discípulos é o objetivo central da grande comissão. Esse era o grande objetivo de Jesus: evangelizar e também ensinar e convidar mais pessoas, cada vez mais pessoas, para participar do reino e das bodas do noivo, as bodas do Cordeiro. Por isso é o nosso convite também, fazermos e sermos discípulos. Interpretação, terça, igual gera igual. Sendo Jesus a pessoa que era, ele era capaz, com certeza, de escrever grandes livros com grandes pensamentos, poderosos sermões, e até mesmo se usar de centros de treinamento. Mas ele não se usou de nada disso. Pelo contrário, ele usou-se de pessoas falhas e de pessoas muito simples. Pessoas pecadoras com defeitos muito sérios. Mas mesmo assim, ele usou um grande método que se chama um relacionamento social, estar em comunicação com as pessoas. E ele confiou a todos nós, essas pessoas, a transmitir e a cumprir a missão que foi dada. Ele, como ser divino humano, ele nos instrui como seres humanos, pecadores e falhos, para qual rumo seguir e em que direção certa devemos caminhar. E há dois motivos principais que nos ajudam a gerar pessoas para o reino dos céus. A primeira é: o discipulado se baseia nas relações humanas. O método que Jesus usou, que Cristo usou, era a interação com as pessoas. Existe algo no relacionamento pessoal que transcende a mera comunicação de informações. Ellen White, no seu livro Serviço Cristão, página 117, ela diz o seguinte: é necessário aproximar-se das pessoas por meio do esforço pessoal. Se menos tempo fosse usado para pregar sermões e mais tempo fosse dedicado ao ministério pessoal, seria visto maiores resultados. Isso é de uma pessoa bastante sábia e inspirada pelo Espírito Santo. Jesus se usou do relacionamento social. Ele estava entre as pessoas. Ele gostava de estar entre os seres humanos. Ele gostava de estar em comunicação, ali falando, ali sabendo o que as pessoas sentiam e transmitindo o que o Pai Celeste falava para ele. O segundo método se baseia no discipulado. Quer dizer que o discipulado não acontece por mero acaso. Exige tempo, esforço e alto nível de intencionalidade. O discipulado pressupõe dedicação e responsabilidade. Se Cristo empregou todas as suas energias em favor de pessoas que estavam perecendo, não devemos fazer o mesmo com os seus discípulos, com as outras pessoas. Nós devemos empregar tempo, também energia e esforço para prosseguirmos com essa obra. Cristo é o nosso maior exemplo. E sabe, nós como servos de Cristo, nós devemos ter em foco o que Ellen White falou no livro Evangelismo, página 322, que ela diz assim: a obra de Deus não deve ser manifestada ou realizada relaxadamente. Precisamos ter foco e também, vamos dizer assim, parar para pensar e fazermos um plano, um método. E foi o que Cristo fez. Conexão quarta. Gostaria de abrir a Bíblia mais uma vez, junto com vocês, na parte quarta, em Marcos capítulo 8, do verso 34 até o verso 38. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. E diz o seguinte, o verso 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das minhas boas novas, a salvará.
verso 36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Verso 38. E o que dará o homem em troca de sua vida? Verso 38. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Eu gostaria, com tantos e tantos versos que tem para a gente estudar sobre este tema que a lição está abordando nessa semana, eu gostaria de citar, eu separei alguns, e uns deles se encontram. O primeiro está em Lucas, capítulo 6, verso 40. O segundo está em Mateus, capítulo 5, verso 14 a 16. O terceiro está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O quarto está em Efésios, capítulo 4, verso 11 a 13. O quinto está em Gálatas, capítulo 6, verso 6. O sexto está em João, capítulo 15, verso 8. O sétimo está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. E também o oitavo está em Atos, capítulo 1, verso 8. Aplicação quinta, aprendendo pelo exemplo. Cristo era um ser extraordinário. Cristo era um perfeito exemplo de um modelo de um grande mentor. Os discípulos aprenderam a orar ouvindo-o orar. Aprenderam a importância das Escrituras ao ver como Jesus dependia delas. Aprenderam a amar vendo o amor em ação em seu ministério. Aprenderam a ensinar a verdade observando o mestre dos mestres. De acordo com João capítulo 13, verso 15, ele diz o seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O exemplo é algo extraordinário. Paulo seguiu o exemplo de Jesus Cristo, a tal ponto que lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele também escreveu em Efésios capítulo 5, verso 1, acho que é, dizendo que nós devêssemos ser imitadores de Deus. O exemplo, ele transmite algo inacreditável. Cristo deixou o seu exemplo para os discípulos, na qual os discípulos transmitiram esse exemplo, vivenciando este exemplo e evangelizando disseminando para todas as pessoas. Cristo deixou o exemplo e nós devemos segui-lo. Nós conseguimos ver um ciclo de discipulado extraordinário. Aqui, Paulo, ele aprendeu de Jesus Cristo, no qual Paulo ensinou a Timóteo, de acordo com 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, vemos um ciclo extraordinário, no qual Timóteo também ensina os homens fiéis ao povo, e no qual esses homens fiéis ensinam a outras pessoas. Por isso, Ellen White, no seu livro Serviço Cristão, página 121, ela diz o seguinte: uma pessoa ganha para a verdade será um instrumento para conquistar outras, e haverá um resultado de sempre crescimento e em bênção e em salvação. Repetindo, uma pessoa ganha para a verdade será um instrumento para conquistar outras, e haverá um resultado sempre crescente em bênção e salvação. Amém. Reflexão sexta, trabalho missionário. Chegamos à parte sexta-feira, a parte que eu mais gosto, que é a parte onde a lição toda se converge e tem um resumo central com as palavras de Ellen G. White e com perguntas bastante capciosas e interessantes para a gente refletir. Eu convido você a estudar sinceramente com o espírito de oração a parte de sexta-feira. Eu quero concluir este resumo com o pensamento de Ellen G. White que ela escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, página 195, que diz assim: todo verdadeiro cristão nasce no reino do céu como missionário. Todos nós devemos aceitar o convite de Jesus Cristo para fazermos discípulos de todas as nações. Termos o mesmo espírito missionário que estava sobre Isaías quando ele fez a seguinte afirmação: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, pronto. Eu quero servir a Jesus Cristo com os meus dons, com os meus talentos. Por isso, nesse trimestre, eu convido você a estabelecer metas, objetivos, alvos para serem atingidos, porque isso fortalece muito ao estudo da lição. E jovem, eu quero concluir aqui dizendo que esse estudo saiu um pouquinho longo, como você viu, mas porque é o primeiro resumo desse trimestre, e eu quero que fique bem fundamentado, para que assim possa acompanhar os outros resumos que irão se seguir ao longo das outras semanas. Mas lembre-se, apesar dos minutos aqui passados do estudo aqui feito, aqui é apenas um resumo superficial da lição. O foco mesmo é que você estude
pesquise artigos, sermões, palestras, vídeos e todo o material que estiver ao seu alcance e leitura. E acima de tudo, a leitura da Bíblia, para que você possa se aprofundar cada dia mais na lição da Escola Sabatina e crescer em conhecimento bíblico, teológico e em espiritualidade. Convido você agora para fazermos nossa última oração para encerrarmos esse vídeo. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, estou muito agradecido, Senhor, por este resumo que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter nos iluminado. Tu bem sabes que aqui foi apenas um resumo superficial, mas eu sei que o Senhor está conosco a cada dia para iluminar e abrir a nossa mente ao estudo da lição da Escola Sabatina e ao estudo da Bíblia. Nos abençoa, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão vendo este vídeo, abençoe suas famílias, que o Senhor esteja conosco a cada dia, até a consumação dos séculos. Nos habilita, Senhor, para cumprirmos esse grande chamado que o Senhor nos fez. Obrigado por tudo. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe, jovem. E eu espero que você esteja comigo aqui na próxima semana, porque Deus é misericordioso e Ele vai nos conceder mais outra semana de estudo. Maranata, até logo!